dia a todos e todas. Bom dia, mestre. Estamos aqui mais uma semana da Magazine Crítica, né? Um belo vídeo que nós vamos produzir hoje aí sobre a questão da Venezuela, sobre toda a questão envolvendo também a América Latina nesse novo contexto geopolítico global, de ascensão de novas potências, de tentativa de permanência dos Estados Unidos como a potência hegemônica dentro da nossa parte continental. Então, estou aqui também com o grande mestre Jorge, vou passar a palavra para ele, para que ele possa explicar aí para vocês como que está acontecendo, né, essa pressão dos Estados Unidos e quais são as principais questões que precisamos levantar aqui nesse vídeo para vocês. Bom dia a todos e todas. Desde já antecipando um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos que nos ouvem e nos seguem. E o nosso tema hoje é muito importante, porque ele aborda dois pontos super vitais: o campo econômico, financeiro, comercial e o ponto político, territorial e ideológico, que o Magno vai abordar com muita sapiência, como sempre. Eu quero começar falando que eu nunca pensei que, na minha idade, com o meu tempo, fosse presenciar, no século XXI, atos de pirataria dentro dos mares. E o que está acontecendo com a Venezuela é um ato de pirataria. Então, aqui vai o nosso repúdio a dois organismos. O primeiro organismo a ser repudiado é a ONU, que não se posiciona em nada em relação a isso, né? Antes da pirataria, nós tivemos o assassinato, né, do bombardeio dos barcos, onde morreram cerca de 90 pessoas, né? Ninguém se posiciona em termos de direito internacional contra essa atrocidade que os Estados Unidos estão promovendo na região do Caribe, na região ali do Atlântico. E agora nós temos a pirataria, né? Me deu até, comentando com o Magno em off, me deu até saudade do filme Piratas do Caribe, né? Porque está aparecendo Piratas do Caribe em cima dos navios petroleiros venezuelanos. Eu me preocupo muito com isso, mas muito mesmo, o Magno vai abordar isso daqui a pouco, com o envolvimento mundial desse conflito. Por quê? Quem é o maior comprador de petróleo da Venezuela? A China. Então, você está impedindo que o petróleo chegue à China. E a China é uma potência, tanto econômica quanto militar. E, automaticamente, associada à Rússia. Então, o Trump está procurando chifre em cabeça de cavalo com essas atitudes dele, né? E o outro lado que não se manifesta também, se posicionando em relação a isso, é a mídia. A mídia, ela só dá notícia pela notícia, mas não interpreta, não dá opinião e nada, né? E eu queria ver se fosse ao contrário isso, né? Então, consequentemente, é importante que a Magazine Crítica questione isso, porque isso é uma atrocidade, né, em relação ao comércio internacional. Isso aí fere o sistema capitalista na íntegra, na essência dele, que é a relação de mercado, né? Agora o Magno vai abordar com vocês a parte política desse assunto. Bem, pessoal, da fala do Jorge, eu vou pegar aqui, na verdade, vou começar a falar sobre a relação, né, da Venezuela com a China, porque é o maior comprador de petróleo venezuelano. Lembrando que o petróleo venezuelano é um petróleo muito bruto, né? Isso requer uma alta tecnologia para a capacidade de refinar esse petróleo. E alguns países o possuem, entre eles o Japão, a própria China e os Estados Unidos. Mas, entretanto, desde a ascensão do governo de Hugo Chávez, né, Magno, está travando o teu som e tua imagem. Está travando, né? O embargo econômico que você tem em relação à Venezuela, a China se torna o maior comprador. Inclusive, um dos navios petroleiros que foram sequestrados aí pelos Estados Unidos e estava a caminho da China, que seria o terceiro. Foram 4 navios já com grande capacidade de carregamento ali de petróleo. Um ponto também muito importante nós abordarmos aqui é que essa questão da Venezuela ela é apenas um ponto dentro do novo contexto da geopolítica estadunidense para a América Latina. Assim como lá em 2019 você teve a criação
né, da América Latina como quintal dos Estados Unidos, retornamos a isso. Só que hoje com uma postura um pouco diferente, que é a postura militar. Desde sempre houve grande presença estadunidense, desde as ditaduras, militares no Brasil, em relação à Colômbia, ao próprio Brasil, né, com os generais brasileiros indo estudar em Washington, nas escolas superiores de guerra dos Estados Unidos, e voltando aqui para o Brasil para implementar as suas doutrinas. Só que hoje essa posição política e militar se faz de uma forma diferente, se faz com a presença mesmo de bases militares. Há uma discussão, e o Brasil é contra, claro, há uma instalação de uma base militar americana dentro da tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil. Pelo menos, por enquanto, essa base estaria presente no Paraguai, né? Ela seria construída ali no Paraguai. Você teve o aumento da presença militar americana dentro do Equador nos últimos anos também, e isso aqui é muito importante. É por isso que os Estados Unidos, já nas campanhas políticas que estão acontecendo, o Chile é o último grande exemplo, né, da vitória da direita na América Latina, vai apoiar os governos de direita e de extrema direita dentro do continente, dentro da parte sul-americana do nosso continente, né? Então isso se faz muito presente. Então, isso tudo é um contexto. E é claro que essa presença militar estadunidense é uma tentativa de reduzir a influência de 3 grandes países aqui. Dentre eles, o maior, a China. Em segundo lugar, a própria Rússia. E depois, o próprio Irã, né? Lembrando que o Irã vende armas, sim, vende armamento militar, inclusive para a Venezuela, né? Grande parte dos drones venezuelanos, eles são de origem iraniana. Então, isso tudo é muito importante a gente entender. Não existe uma ação isolada dos Estados Unidos em relação somente à Venezuela. A Venezuela, para os Estados Unidos, é o maior devido à presença da grande reserva de petróleo. A Venezuela tem as reservas de petróleo de maior volume conhecido no planeta Terra. De todos os países que têm petróleo, a Venezuela é aquela que tem as maiores reservas conhecidas, né, mestre? Então, isso tudo é muito importante. E um segundo ponto, tá? Um terceiro ponto aqui muito, muito importante trazer. Essa própria instabilidade provocada pelos Estados Unidos pode repercutir contra o seu próprio país no aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Lembrando que desde o primeiro governo de Donald Trump, os Estados Unidos têm um retrocesso na sua política energética, voltando-se aos combustíveis fósseis, dentre eles, em maior volume, claro, o petróleo e seus derivados. Então, isso tudo é muito importante a gente entender. Por que isso pode se voltar contra os Estados Unidos? Porque isso pode inflacionar o preço do petróleo bruto no mundo e, claro, influenciar na dinâmica da inflação americana. Lembrando que ano que vem tem eleições nos Estados Unidos, né? Para o Donald Trump é muito importante conseguir a maioria do Congresso mais uma vez, para ele aprovar as suas grandes atrocidades lá nos Estados Unidos, mesmo que muitas vezes seja inconstitucional o que ele está fazendo, como, por exemplo, a política migratória dos Estados Unidos. Então, isso tudo é muito importante e isso está dentro do contexto, né, mestre, dessa pirataria que hoje acontece. Verdade. Inclusive, pela linha de raciocínio que você teceu aí, a gente pode afirmar que essa seria o início de uma nova Guerra Fria, mas sem ideologia, só com o econômico, né? Não tem a ideologia da ascensão do socialismo, que era o medo do capitalismo internacional. Você colocou muito bem aí, a intervenção norte-americana na América Latina é medo de perder o quintal, que é desde o século XIX. Inclusive, nós temos aí o Trump colocando em prática a doutrina Monroe. América para os americanos, só que América para os americanos do norte, né? Os americanos da parte norte do planeta. Inclusive, já deixar encaminhado para um próximo Magazine Crítico, ontem ele se posicionou em relação à Groenlândia, né? Ele quer porque quer conquistar a Groenlândia, e isso vai ser um encontro, ruptura com a União Europeia, porque a Groenlândia é da Dinamarca. Sim. Né? Então, consequentemente, ele está com uma política expansionista, né? E para a América Latina isso está bem claro, né? Quem é a oposição direta a ele é o Brasil. O Brasil tem uma posição muito importante
em relação ao que está acontecendo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, Magno, muito boa a sua explanação. Valeu. E, mais uma vez, desejando boas festas para todos que nos ouvem. Um abraço. Boas festas e um grande abraço para todos.